surge o Império Grego, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morre e o Império Grego é loteado em 4 departamentos, e Antíoco Epifânio, um dos generais de Alexandre, governa a Palestina. E ele tinha muito ódio dos judeus, e ele profanou o templo lá em Jerusalém, sacrificando uma porca no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano. Mas a Babilônia também, ela passou a significar um sistema religioso profano, inimigo dos servos de Deus, inimigo de Jesus, inimigo dos seus discípulos. Esse sistema religioso, ele estará apoiando o maior ditador de toda a história da humanidade, que será o anticristo. Esse sistema religioso é identificado no Apocalipse como a besta. Tem 2 bestas. Besta que não é quadrúpede, é algo muito poderoso e inteligente. Por isso que alguns computadores, logo quando foram lançados, principalmente pela Apple, era chamado de besta, que tinha algo de moderno, sofisticado, coisa de futurâmica. Então, essas bestas, 2 bestas que aparecem no Apocalipse, uma é um ditador, um líder político mundial, provavelmente o último ditador universal a surgir na história da humanidade. E quando você lê a história das grandes ditaduras, dos grandes déspotas, dos grandes ditadores mesmo, eles sempre dominaram o mundo através de um apoio religioso. Até hoje é assim, sempre a política misturada com religião. E quando você tenta separar as coisas, você é muito criticado. Por exemplo, nós aqui, nós não somos avessos à política, mas nós não gostamos de misturar púlpito com palanque. Nós achamos que a política é muito importante, não se vive sem ela. E tem surgido homens e mulheres fantásticos para fazer um trabalho legal, mas cada um no seu quadrado. Não sei se vocês já leram esse versículo, não está na Bíblia, tá? Então, púlpito é púlpito, palanque é palanque. Mas quando chega a época da eleição, é muito difícil você manter-se assim. Porque há uma pressão, e sempre na história foi assim. A política sempre precisou da religião, e vice-versa. Então, todos os ditadores, o primeiro ditador na história da humanidade foi Nimrod. Nimrod aparece no Gênesis. Ele é o autor intelectual do zigurate, aquela torre de observação dos astros, de onde surge a astrologia, lá no Vale de Siná, que é a antiga Babilônia, é a remanescente da Babilônia, ou melhor, o nascedouro da Babilônia. Depois é que vem a grande capital da Babilônia. Então, Nimrod, ele foi um homem que dominou o mundo todo através do zigurate, a torre de observação, que depois a Bíblia chama de Babel, a torre de Babel, onde vem aquela confusão das línguas. Eu acho que vocês se lembram dessa história. Então, os ditadores sempre foi assim. Então, quando o Apocalipse diz, caiu a grande Babilônia, o primeiro verbo cair, se refere à Babilônia do Império Babilônico. Mas o segundo caiu está se referindo a um sistema religioso que vai ser parceiro do anticristo para um domínio universal. Para apoiar o anticristo na ditadura universal, que já está sendo preparada essa plataforma. Então, João, ele está tendo visões sobre esse período. Então, ele vê a igreja preparada no... Que longe de criticar as redes sociais, não é isso? Mas é verdade que, muitas vezes, no afã de você manter os seus seguidores, você precisa estar gerando sempre novos... Eu já nem gostava de ouvir falar sobre profecia, vinda de Jesus, que eu ficava apavorado. Era melhor não ouvir. Hoje, quando eu vejo, eu filtro todas as informações, isso me gera paz. E vocês prestem atenção que a cultura, ela vai tomando, às vezes, o lugar da própria palavra de Deus. Apocalipse quer dizer revelação.
Mas olha como essa revelação, hoje, ela tem uma outra conotação. Tudo que é desgraça, tudo que é de morte, foram coisas apocalípticas. Quando Apocalipse quer dizer revelação. Não tem nada de desgraça, não tem nada de hecatombe. Apocalipse quer dizer revelação. Mas a cultura vai roubando, às vezes, os sentidos da palavra. Então, nesta manhã, eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu gostaria de usar a frase da Bíblia Viva. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. E deixa eu fazer um pequeno parêntese. Mas para o verdadeiro propósito da Bíblia, a gente vai seguindo a onda. A igreja é um poder de influência espiritual muito forte. Ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Mas nós estamos vivendo dias em que a igreja está recebendo influência do mundo. Claro que eu estou generalizando. Então eu gostaria de nesta manhã falar algo sobre exatamente esse versículo. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. Primeiro ponto. Dos grandes livros sagrados, cita aí os livros de Maomé, o Alcorão, pega os pensamentos de Confúcio, Siddhartha Gautama, que é o Buda, todos os livros sagrados. Pega todos os livros. Dos grandes livros sagrados, a Bíblia é o único com relação às profecias. Nem mesmo Nostradamus, que não escreveu um livro sagrado, mas talvez seja o livro mais famoso sobre profecia, as Suratas de Nostradamus.